A Bíblia e sua família. Capítulo 4. Esposas em angústia. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 1 Pedro 3, de 1 a 6. A primeira epístola de Pedro foi escrita para cristãos que estavam passando por um momento muito difícil na vida. Por causa de sua fé em Cristo, estavam sofrendo discriminações, assédio das autoridades, ameaças de até mesmo agressões físicas. Para muitos pagãos, os cristãos eram um povo estranho. Corriam histórias estranhas acerca de um ritual em que eles comiam a carne e bebiam o sangue de alguém. Era assim que a celebração da ceia parecia aos moradores daquelas regiões naquela época. Mesmo os mais dedicados cristãos passam por momentos difíceis, embora nem sempre pelos mesmos motivos. Perseverar debaixo do sofrimento sempre foi a marca da verdadeira espiritualidade na Igreja de Cristo ao longo dos séculos, muito embora em nossos dias isso esteja caindo de moda. É muito popular entre os evangélicos hoje o conceito de que, se você se tornar um cristão fiel, obedecer a Deus, der sua contribuição ou seu dízimo com regularidade e ainda nos e andar nos mandamentos de Deus, nenhum mal vai lhe acontecer, tudo vai dar certo. Você vai melhorar financeiramente, sarar de suas doenças, ter o próprio negócio, deixar de ser empregado, abrir sua firma e as coisas vão virar um céu para você. Esse tipo de ensinamento não é bíblico. Quando alguém se torna cristão, algumas de suas dificuldades, porém, em certo sentido, até ficar maiores. Algumas de suas dificuldades podem, em certo sentido, até ficar maiores. Se antes seu chefe a mandava fazer alguma coisa errada, por exemplo, mentir dizendo que não estava ou emitir documentos que não refletiam a verdade, e você fazia isso sem problemas, agora vai ter problemas sérios de consciência a ponto de colocar em risco seu emprego. Se antes você não tinha tempo para seus filhos, agora terá de achar tempo para instruí-los nos caminhos do Evangelho, orar com eles e ajudá-los a crescer na fé. Se antes você vivia em constante guerra com o marido para ver quem era o líder do casamento, agora terá de entender o conceito bíblico de submissão da esposa
e praticá-lo, mesmo seu marido não sendo crente. Se antes você o desprezava e o humilhava na frente de outros, terá de aprender o que significa respeitar e honrar o marido. Se antes você costumava resolver seus problemas procurando atalhos e caminhos fáceis, sem se preocupar com o que Deus tinha a dizer sobre a situação, agora não vai ser assim. Agora você vai perguntar a Deus o que ele acha da decisão. Vai procurar fazer que sua vida seja pautada pela lei de Deus. E frequentemente o caminho de Deus é estreito e apertado e difícil. Muitas pessoas passaram a ser odiadas por seus familiares depois de ter se tornado cristãs. Em alguns casos, foram até expulsas de casa. Os verdadeiros cristãos acabam, de uma maneira ou de outra, sendo perseguidos por causa de seus valores e de seus princípios. Quando a pessoa é cristã, apenas de nome, é igual ao mundo. Não há diferença nenhuma entre ela e as pessoas do mundo. O mundo a trata como trata um dos seus. Portanto, ela não sabe o que é perseguição por causa do Evangelho, mas quando ela resolve viver de acordo com o padrão de Cristo, sua situação pode complicar-se seriamente. Era isso que estava acontecendo com os cristãos aos quais Pedro escreveu essa carta. Eles estavam espalhados por províncias situadas na Ásia Menor, onde o apóstolo havia fundado diversas igrejas. Pedro lhes escreveu para dar instruções sobre como deviam viver em meio às aflições e, especialmente, como deviam comportar-se diante de sofrimento injusto que atingia, na maioria das vezes, aqueles cristãos. Depois de ter dado instruções sobre isso nos capítulos iniciais da carta, Pedro trata no capítulo 3 do caso das mulheres cristãs casadas com maridos não cristãos. Casadas com maridos não cristãos, o que criava uma situação bastante complicada. Nós temos que entender como era a situação naquela época das mulheres casadas que se convertiam ao cristianismo. E vamos ver que, em certo sentido, não era muito diferente de hoje. A situação das mulheres crentes casadas com descrentes. A situação da mulher na antiguidade. Naquela época e naquela cultura, a situação da mulher em geral era bem diferente da posição que ela desfruta nas modernas sociedades ocidentais. Ela não tinha alguns direitos básicos, não tinha existência independente do marido, não podia tomar decisões, vivia debaixo do capricho do pai quando era solteira e depois submetia-se ao capricho do marido quando era casada. Pai e marido tinham direito de vida ou morte sobre a mulher. O marido podia dispensar a esposa por qualquer motivo, aí daquela que quisesse que queimasse o arroz. A educação das mulheres a se, se limitava às prendas domésticas. Casar-se era uma necessidade para sobreviver. Se maltratadas, recebiam pouco ou nenhum tratamento ou apoio. Catão, famoso censor romano daquela época, disse o seguinte certa vez:
Quem apanhar a sua mulher cometendo adultério pode matá-la, que nada lhe acontecerá. Esse homem era uma autoridade, deu carta branca para os romanos assassinarem as suas mulheres se elas fossem infiéis. Mas se o homem fosse infiel, não tinha importância. Ignácio, outro romano famoso, matou a esposa porque a flagrou bebendo vinho. Antístio Vesto divorciou-se da esposa porque ela havia conversado em público com alguém. Ele ficou enciumado e a despediu. Públio Sófocles divorciou-se da esposa por ela ter decidido ver os Jogos Olímpicos sozinha. Era num ambiente desses que viviam as mulheres cristãs, às quais Pedro dedicou o capítulo 3 de sua carta. A situação das esposas crentes. O que representava para uma mulher casada tornar-se cristã em circunstâncias como as descritas? Sua situação poderia tornar-se extremamente complicada. As religiões dos gregos e romanos daquela época eram essencialmente idólatras e pagãs. Havia o culto ao imperador, as religiões de mistério e a religião tradicional dos gregos, o paganismo e a idolatria em geral eram religiões de todos eles. Uma mulher resolver se tornar cristã, ou seja, decidir abandonar a religião do marido, representava um desafio à autoridade do marido. Ela não podia fazer isso sem a permissão dele. Não podia ter a religião que queria. Tinha de seguir a religião do marido. Uma mulher casada que desejasse se tornar cristã tinha de saber que estava correndo o risco de ser espancada, expulsa de casa ou até mesmo ser morta pelo marido. É claro que não podemos generalizar, mas casos assim podiam ter sido bem frequentes. Mesmo assim, e eis aqui um fato que nos deixa impressionados. Milhares e milhares de mulheres naquela época se tornaram cristãs, sabendo que isso poderia custar-lhes a própria vida. A situação delas era muito delicada, especialmente quando o marido não queria acompanhar a mudança de religião da mulher. E muitas pagaram com a vida, com a expulsão e com maus tratos a decisão de servir a Jesus e crer nele como o verdadeiro Salvador do mundo, renunciando à religião do marido, à religião do pai, à religião dos familiares. Talvez seja por isso que o apóstolo Pedro utilize 6 vezes mais espaço para falar às mulheres nessa passagem do que aos homens. Aos homens, ele dedica somente um versículo. 1 Pedro 3,7. Mas para as mulheres dedica 6. 1 Pedro 3, de 1 a 6. As instruções de Pedro às mulheres crentes. Vamos analisar o ensinamento de Pedro àquelas mulheres. Como elas deveriam proceder? Elas haviam se tornado cristãs, mas os maridos não acompanharam a mudança de religião. Permaneciam no paganismo tradicional
e, em alguns casos, tornavam a vida da esposa muito difícil, rejeitando, desprezando e até ridicularizando a fé que ela havia abraçado. No dizer de Pedro, eram desobedientes à palavra de Deus. 1 Pedro 3:1. O que não deviam fazer? Vejamos, em primeiro lugar, o que Pedro não diz. Pedro não diz que aquelas mulheres deviam se separar de seus maridos. É importante notar isso, visto que sempre existiram no cristianismo correntes radicais defendendo a ideia de que a crente casada com um marido descrente precisa se separar dele para poder melhor servir a Deus, para poder melhor se dedicar a Jesus Cristo e à igreja. O marido descrente é visto como um empecilho, um obstáculo. Certa ocasião eu fui pregar sobre casamento numa igreja de linha carismática. Quando o culto acabou, fui abordado por um homem visivelmente perturbado. Ele tinha uma esposa descrente com a qual não vivia bem, mas que ainda desejava ficar com ele. Várias profecias tinham sido feitas nos cultos dizendo que ele deveria se separar daquela mulher, pois Deus já tinha preparado outra, crente e dedicada ao Senhor para ser a verdadeira esposa dele. O homem estava confuso sem saber qual era a vontade de Deus. Minha resposta foi a de que qualquer profecia que contrariasse a revelação escrita de Deus não vinha do Espírito Santo. O casamento não pode ser dissolvido em nome de uma dedicação a Deus ou em nome de uma maior espiritualidade. Aparentemente, desde cedo, na história da igreja, mulheres cristãs tiveram escrúpulos e questões de consciência relacionados com a permanência ao lado do marido descrente. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, tratou de problema semelhante. Algumas mulheres da igreja de Corinto desejavam saber se podiam abandonar o marido descrente para se dedicar mais ao Senhor. Podemos entender que essa era uma questão aguda e generalizada nas igrejas, entre as mulheres crentes casadas com homens incrédulos. As respostas de Paulo e de Pedro são semelhantes em muitos aspectos. Para os dois apóstolos, a conversão de um cônjuge a Cristo não era motivo para dissolver o casamento. A parte crente deveria permanecer fiel e firme e conduzir-se de tal modo que levasse o cônjuge à fé no Evangelho. Na perspectiva bíblica, o casamento é uma ordenança de Deus para a humanidade. Quando Deus criou o homem e a mulher e determinou que eles vivessem juntos, o pecado ainda não havia entrado no mundo. O fato de que alguns se tornam cristãos depois de casados não quer dizer que podem acabar com o casamento, como se a vocação cristã fosse maior que a ordenança matrimonial. Pelo contrário, é o cristianismo que vai nos dar força e graça para tornar o casamento melhor. Frequentemente, esposas cristãs lutam de maneira árdua para manter o casamento caminhando bem. Na maioria dos casos, a luta é solitária. O marido descrente não se importa realmente. Conflitos surgem por causa de gastos impensados, comportamento irresponsável. Para a esposa cristã, o divórcio não é opção em casos como esses, mesmo que seja para a sociedade moderna. Ela precisa orar pelo esposo em vez de se concentrar no que ele faz
de errado. Aprender a conhecê-lo melhor, talvez descubra que ele se sente inseguro em seu papel de marido e pai. Perdoar as feridas profundas causadas por ele pode se tornar a parte mais difícil do processo, mas se ela decidir que o divórcio não é uma opção para resolver esse tipo de conflito, terá forças em Deus para vencer. Note que Pedro aqui não diz para as mulheres: abandonem esses maridos e comecem uma vida nova. Ele também não incita as mulheres a se revoltar contra o marido. E o que é ainda mais interessante, Pedro nem mesmo aconselha as mulheres a tentar converter o marido ao cristianismo por força de palavras, discussão, pregação e evangelização. Cremos que todas as mulheres crentes casadas com descrentes gostariam de ver o marido convertido ao evangelho. Infelizmente, o que acontece às vezes é que tentam converter o marido sem ter muita sabedoria sobre o método, o tempo e o modo de fazê-lo. Inconscientemente, querem converter o marido, não cristão, à força e de qualquer jeito. A esposa tem milhares de formas para pressionar o marido, a partir do momento em que ele acorda. Conhecemos vários exemplos de mulheres que tentaram converter o marido usando todo tipo de argumento possível para empurrar-lhe o evangelho garganta abaixo. Embora a intenção seja boa, a metodologia é a pior possível. Falta um pouco de conhecimento da psicologia masculina. Se você quiser pisar no seu marido, ele vai subir um degrau. Os homens são assim. Se você o agride, eles se defendem com unhas e dentes. Quanto mais você diz é amarelo, mais eles vão dizer é verde. Muitos maridos que resistem aos esforços da esposa em convertê-los, na verdade, resistem à importunação delas, ao aborrecimento diário e contínuo que elas provocam. O que deviam fazer? O caminho da sujeição. Pedro indicou outro caminho para que as esposas ganhassem o marido descrente. Não é que Pedro estivesse proibindo as esposas de falar a respeito de Cristo aos maridos. Havendo oportunidade favorável de fazer isso, que fizessem. Pedro queria apenas evitar que esposas de maridos descrentes, vivendo num ambiente hostil, estragassem as poucas oportunidades que tinham para dar testemunho eficaz da graça de Cristo. Primeiro, elas deviam sujeitar-se ao seu marido. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Conforme já vimos, o verbo sujeitar-se vem da terminologia militar em grego e significa colocar-se debaixo da autoridade de alguém. Daí a ideia de sujeição. Pedro reflete aqui o ensino bíblico de que Deus estabeleceu o universo seguindo determinada estrutura na família, na igreja e na sociedade, e tais estruturas devem ser obedecidas. Homem e mulher são iguais porque foram criados pelo mesmo Deus. Ambos são capazes, inteligentes, dignos e valiosos. Intrinsecamente, o homem não é melhor do que a mulher em nada. Os dois são iguais. A Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher iguais, à imagem de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. Mas lhes deu diferentes funções.
Ao homem coube a responsabilidade de liderar, orientar, proteger e se responsabilizar por sua família, e coube à mulher ajudar o seu marido, seguir a sua orientação e cooperar com ele na estrutura da família e da sociedade e na criação dos filhos. São papéis diferentes e não representam um julgamento de valor sobre a mulher. Como já mencionamos, é como na Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são iguais em glória, honra, poder e majestade. Entretanto, desempenham papéis diversos na obra da redenção do homem. O Pai mandou o Filho vir ao mundo, e o Filho se submeteu ao Pai. E o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho. Mesmo que haja igualdade na Trindade, há uma diferença de funções. Pedro relembra às mulheres cristãs que no casamento a função do homem é de liderança e a da mulher de sujeição e cooperação com ele naquilo que deve ser feito. Na verdade, quando o casamento anda bem, os dois trabalham juntos. Há harmonia, há consenso, as decisões são tomadas em conjunto. O marido respeita a esposa, ouve a opinião dela e não faz nada que fira ou magoe sua amada. Mas às vezes há situações na vida e até mesmo no melhor casamento em que alguém deve decidir. O papel que Deus deu ao homem foi de, nesses momentos, assumir a liderança. A mulher deve compreender que isso não significa ser inferior nem ser capacho do marido. Quando Deus ordena que nos sujeitemos às autoridades constituídas, conferir, por exemplo, Romanos capítulo 13, não diz que o presidente da República ou as demais autoridades são melhores do que nós. Humanamente falando, somos iguais e temos o mesmo valor que o presidente, mas ele foi eleito para ser o representante da República e nessa situação devemos lhe respeito, consideração, honra e obediência enquanto ele não nos obrigar a desobedecer a Deus. Quando Deus ordena que os filhos obedeçam a seus pais, não diz que os pais são melhores que os filhos, mas na estrutura da família alguém tem de orientar e alguém tem de obedecer. A mesma coisa ocorre com o papel do marido e da mulher. É por isso que Pedro começa dizendo o que diria em qualquer outra circunstância e o que a Bíblia consistentemente diz: esposas, submetam-se a seu marido, mesmo ele sendo um descrente, malvado e insensível. Notemos ainda que Pedro começa essa orientação às esposas com a expressão igualmente. Ou seja, ele faz uma comparação entre a submissão que a esposa deve ter para com o marido e aquela atitude de submissão sobre a qual ele vem falando desde o começo da carta, que os cristãos devem ter para com as autoridades que Deus colocou em sua vida. No capítulo 2, Pedro havia começado a falar a respeito da necessidade de os cristãos se submeterem às autoridades constituídas. Por causa do Senhor, os cristãos deviam ser obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que era a mais alta autoridade, e aos governadores, que foram escolhidos por Deus para castigar os malfeitores e elogiar os que fazem o bem. 1 Pedro 2, 13 e 14. Em seguida, Pedro orienta os escravos a ser obedientes e
respeitar seus senhores. Aqui no capítulo 3, Pedro orienta as esposas a se sujeitar ao marido. Mais adiante nessa carta, Pedro vai empregar outra vez o verbo sujeitar-se para referir-se à autoridade dos anjos com relação a Cristo. 1 Pedro 3:22. E dos jovens para com os mais velhos. Para Pedro, Deus ordenou o mundo e a sociedade humana seguindo um padrão, uma estrutura na qual existe liderança e obediência. A atitude dos que estão debaixo de liderança é a de submissão. A submissão da esposa ao marido faz parte desse padrão geral. No entanto, é preciso ressaltar, como já fizemos, que isso não significa que a mulher deve fazer tudo o que o marido desejar. Em última análise, a mulher cristã obedece a Cristo. E quando o marido deseja que ela faça alguma coisa que implique desobediência a Cristo, ela está desobrigada de sujeitar-se a esse desejo, pois deve obedecer à autoridade maior que é Cristo. Quando o marido determina que ela faça coisas que vão contra a sua consciência cristã, a lealdade final da mulher é a Cristo. Conheci alguns casos de mulheres casadas com ímpios, os quais, sabendo dos valores morais da mulher, às vezes queriam sujeitá-las a certos caprichos no relacionamento sexual ou levá-las a determinados lugares ou obrigá-las a fazer determinadas coisas contrárias à sua consciência cristã. Essas mulheres passaram por alguma situação muito difícil e algumas delas tomaram firmemente a posição de não se sujeitar aos caprichos do marido quando este as obrigava a fazer coisas que iam contra a lei de Deus. É claro que prudência e sabedoria são necessárias. Algumas mulheres cristãs têm preferido sujeitar-se voluntariamente a alguns caprichos do marido para manter uma relativa paz na família, e isso frequentemente por causa dos filhos. É uma decisão individual e a mulher cristã deve pesar em oração todas as consequências de seus atos. A orientação do apóstolo inspirado é que, no geral, as esposas devem sujeitar-se ao marido, mesmo em situações críticas como as das mulheres às quais ele escreveu essa carta. Mesmo que ele não mencione isso, podemos inferir com segurança do ensino do restante da Bíblia que Pedro admitiria como exceção à obediência conjugal que implicasse desobediência à palavra de Deus. Mas se não for o caso, a submissão é o caminho. Isso significa que Pedro disse àquelas mulheres que elas deveriam se despojar voluntariamente de seu eu, fazer morrer seu orgulho e servir com alegria ao marido descrente, por amor de Jesus Cristo. Conduta honesta e respeitosa. A segunda orientação de Pedro era de que elas deveriam ter uma conduta honesta e respeitosa, a qual seria observada e apreciada pelo marido descrente. 1 Pedro 3:2. Com essas palavras, o apóstolo resume o padrão de conduta que as mulheres cristãs casadas deveriam ter. Desde o início da carta, Pedro ensina aos seus leitores como devem se comportar em meio
a uma sociedade hostil para com os cristãos, a fim de que possam dar testemunho da graça de Deus e não desonrar o nome de Cristo. Eles devem ser santos em todo o procedimento. 1 Pedro 1:15 e 3:11. Tendo conduta exemplar entre os pagãos para tapar a boca dos maliciosos. 2 Pedro 2:12 e 3:16. Semelhantemente, as cristãs casadas com incrédulos devem conduzir-se com prudência, cuidado e sabedoria. O que ele quis dizer com conduta honesta? A expressão significa literalmente algo puro e limpo. Vem da mesma raiz que a palavra santo. Relacionado com a conduta das mulheres no casamento, um comportamento honesto significa uma conduta moral inatacável. Uma esposa honesta é moralmente pura. Ela é, em primeiro lugar, fiel ao marido. Que testemunho poderoso da graça de Deus! É uma esposa cristã fiel a seu marido, mesmo que ele seja descrente. E que compreensão terrível do cristianismo é a esposa cristã que acaba sendo infiel a seu esposo. A esposa cristã, especialmente aquela casada com incrédulo, tem o dever de levar uma vida honesta, pura e em fidelidade para com ele. A segunda qualificação usada por Pedro para a conduta da esposa é respeitosa. Literalmente, Pedro fala aqui de um comportamento cheio de temor. Talvez ele se referisse ao temor a respeito a Deus, mas é provável que tenha se referido ao marido. Isso não significa viver com medo do marido, mas tratá-lo com consideração e respeito. É muito triste ver uma mulher cristã tratar seu marido sem respeito, especialmente na frente dos outros, humilhando e até zombando dele, expondo seus defeitos e fraquezas. Há mulheres que são especialistas em fazer isso. Esposas cristãs podem discordar de seu marido, ter opiniões diferentes, mas sempre com uma atitude de respeito e dignidade. Era isso que aquelas mulheres cristãs, às quais Pedro escreveu, deveriam fazer, porque elas eram representantes de Cristo. Como poderiam convencer o marido de que o cristianismo era a verdadeira religião se ele tivesse razão para dizer: eu não quero saber nada dessa nova religião que você adotou? Esse Deus não é capaz nem de dominar sua língua. Você continua sendo a mesma mulher, desrespeitando-me na frente dos outros. A seguir, Pedro disse que aquelas damas cristãs deveriam exibir a verdadeira beleza feminina, que é a interior. Elas não deveriam procurar ficar bonitas somente na aparência, usando enfeites, penteados exagerados, joias e vestidos caros. Em vez disso, deveriam cultivar a verdadeira beleza que estava no coração. Temos de lembrar como a beleza feminina era vista naquela época. Desde a infância, as mulheres aprendiam que a sobrevivência delas dependeria de ser atraentes aos homens. E assim, desde cedo, os ornamentos passavam a fazer parte de sua vida. Horas e muito dinheiro eram gastos em maquiagem, vestuário, penteados, colares. Havia dezenas e dezenas de tipos de penteado.
O cabelo era entrelaçado com joias de ouro ou com redinhas tecidas meticulosamente com fios de prata. É impressionante como as mulheres daquela época tinham recursos para parecer atraentes aos homens. O foco da beleza feminina era nessas coisas, na aparência. É importante ressalvar que Pedro não proíbe as esposas cristãs de cuidar da aparência. Às vezes, isso é até mal compreendido. No pentecostalismo antigo e tradicional, a mulher é proibida de fazer as sobrancelhas, usar batom, colocar brincos, cortar o cabelo. O argumento usado é frequentemente baseado nas palavras de Pedro. Mas notemos que Pedro não passa uma proibição absoluta aos ornamentos, mas diz que as mulheres não devem ficar bonitas somente ou exclusivamente usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Devem dar atenção principalmente à beleza interior. O ensinamento de que a mulher não pode usar ornamento não é bíblico. Pedro aqui não proíbe que a mulher cristã seja atraente. Aliás, de todas as mulheres do mundo, as mais bonitas deveriam ser as cristãs. O que ele proíbe é que elas façam da aparência o foco de sua beleza e de sua atenção. Mais do que a beleza externa, as mulheres cristãs devem cuidar da beleza do coração. A beleza delas não deve depender de cosméticos, penteados e enfeites, mas do coração. O versículo 4 diz, literalmente no grego, que a beleza da mulher cristã deve estar no homem oculto, no íntimo do coração, o que pode ser traduzido como o ser interior. O Senhor Jesus, certa feita, acusou os fariseus de limpar o exterior do prato e do copo e de negligenciar o mais importante que era o interior. Mateus 23, 25 a 26. O Deus que havia feito o exterior era o mesmo que havia feito o interior. Lucas 11, 40. É isso que Pedro diz às esposas cristãs. O conceito de Pedro acerca da pessoa oculta em nosso coração é similar ao conceito de Paulo do homem interior. Romanos 7:22 e 2 Coríntios 4:1. Compare com Efésios 3:16 e da nova criatura, 2 Coríntios 5:17 e Gálatas 6:15. Pedro destaca três aspectos da beleza interior da mulher. Primeiro, ela não perde com os anos, pois é incorruptível. 1 Pedro 3, 4. Conferir 1:23. Em contraste com o caráter provisório e passageiro da beleza externa que depende de cosméticos, a beleza da esposa cristã deve estar no coração, pois essa é uma beleza que não se perde. Se para você o mais importante for sua beleza exterior, seu aspecto físico, quando os anos começarem a chegar, as rugas começarem a aparecer, a flacidez ficar fora de controle e chegar a um ponto em que não haja mais espaço em seu rosto para fazer plástica, você estará completamente arrasada. As pessoas que fazem da beleza exterior a razão de sua existência terão uma velhice vazia, arrasada, angustiada, deprimida e sem sentido. Sentir-se-ão abandonadas, feias, imprestáveis, indesejáveis. Mas a beleza interior,
a que Pedro se refere cresce com os anos, aprimora-se, renova-se. E quantas senhoras cristãs idosas são belíssimas, exibindo uma beleza interior que atravessa os anos e amadurece sem envelhecer. Se nós passarmos a juventude e a idade adulta cuidando apenas daquilo que é exterior e passageiro, quando chegarmos à velhice, nosso espírito terá acompanhado o estado de nossa pele. Estaremos tão enrugados quanto um maracujá por fora e por dentro. A mensagem que a mídia tem passado para as mulheres, especialmente para as adolescentes, é a de que ser magra é ser bela. E como resultado, milhões de adolescentes no mundo todo aprenderam a odiar seu corpo. Especialmente as meninas são vulneráveis a esse bombardeio de imagens do corpo perfeito que vem de Hollywood. A sociedade mais e mais tem adotado um conceito de beleza irreal, pelo qual mulheres reais são rotuladas de feias e não atraentes. Pesquisas recentes mostram que quase todas as mulheres têm vergonha de seu corpo. Muitas se dedicam neuroticamente a malhar, viver em academias, submeter-se a regimes exagerados, impondo castigos severos ao seu corpo. O culto ao corpo, promovido por Hollywood, tem prejudicado a vida de milhares de mulheres, até mesmo cristãs influenciadas por esse padrão de beleza. Os pais precisam ajudar suas filhas a reavaliar esse conceito de beleza difundido pela mídia e reafirmar os valores cristãos e o conceito bíblico de beleza. Segundo, Pedro diz que a beleza interior é de grande valor diante de Deus. A palavra que Pedro usa aqui para grande valor aparece mais duas vezes no Novo Testamento. Uma nos Evangelhos, em referência ao perfume de nardo puro que estava no vaso de alabastro usado para ungir Jesus na casa de Simão, o leproso. Marcos 14:3. A outra refere-se aos vestidos usados pelas mulheres para se enfeitar. 1 Timóteo 2:9. Ao usar essa palavra, Pedro faz um contraste entre a beleza interior da esposa cristã e os enfeites caros, como que dizendo que a beleza interior é muito mais valiosa que os mais caros vestidos e joias, especialmente diante de Deus. O problema das que querem cuidar mais do exterior é pensar que as primeiras pessoas que devem agradar são os maridos. Mas se viverem pensando em ser bonitas, em primeiro lugar para Deus, em ser agradáveis diante de Deus e ser aceitas por Ele, irão experimentar paz, liberdade e tranquilidade. Essa é a beleza interior a qual Pedro se refere. Isso não significa que a esposa cristã não precisa cuidar da aparência física. Ela deve se cuidar, sim, e de acordo com aquilo que for possível, parecer atraente e bonita para seu marido. Porém, o mais importante é agradar a Deus com sua beleza interior. O ensinamento de Pedro está de acordo com a tradição judaico-cristã a respeito da maneira pela qual Deus observa, avalia e se agrada das pessoas. Deus não vê o exterior, mas o interior, e agrada-se muito mais com as virtudes
e atitudes que tomamos em conformidade com sua vontade. Foi assim que Deus rejeitou homens altos e bonitos, e entre os filhos de Jessé preferiu o ruivo Davi. 1 Samuel 16:7. O Senhor Jesus igualmente advertiu que aquilo que é exaltado aos homens é abominação diante de Deus. Lucas 16:15. Terceiro, Pedro resume a beleza interior da esposa cristã em ter um espírito manso e tranquilo. 1 Pedro 3:4. Que coisa boa é ser casado com uma mulher que tem tranquilidade, espírito calmo, delicado, consagrado, disposto. Isso é vida de entre os mortos. A vida dos homens é agitada por natureza. Se ao chegar em casa do trabalho encontram uma mulher mais agitada ainda, vira tudo um inferno. Que beleza pode ir para casa e encontrar um lar tranquilo, um refrigério, um oásis, onde você pode descansar, onde você pode refazer suas forças para continuar o dia a dia. Pedro diz àquelas mulheres que esse tipo de conduta causa um impacto profundo no marido. Qual é o marido que não se impressiona com a mulher que age assim? Sabemos quão difícil é para uma esposa cristã manter mansidão e tranquilidade, especialmente com um marido descrente. A oração do salmista pode servir de modelo. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Salmos 131, de 1 a 3. A gentileza e a doçura de espírito acabam por atrair as pessoas. Elias aprendeu que Deus não estava na tempestade nem no fogo, mas na brisa suave e mansa. 1 Reis 19, de 11 a 12. Jesus, que poderia ter dito, sou poderoso e forte, disse, sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. A beleza de um espírito manso e tranquilo acaba por vencer as maiores barreiras. Quando Abraham Lincoln era presidente dos Estados Unidos, tinha um adversário ferrenho na pessoa de Edwin Stanton, que denunciava suas decisões e o apelidava de gorila e palhaço esperto. Lincoln, como cristão dedicado, nunca respondeu a esses insultos. Na verdade, chegou a fazer de Stanton o ministro da guerra durante seu governo. Quando Lincoln foi assassinado, Stanton disse em lágrimas sobre seu cadáver: aqui jaz o maior governante de pessoas que o mundo já viu. A mansidão triunfou no final. Pedro ilustra suas orientações para as esposas, citando mulheres piedosas do passado que punham a esperança em Deus e eram obedientes a seu marido. Sara foi uma delas, obedecendo a Abraão e o chamando de meu Senhor. Pedro exorta as esposas cristãs a se tornarem filhas de Sara, praticando o bem e não temendo mal algum. O exemplo das mulheres da Bíblia serve de padrão para as fiéis que estão sofrendo.
O efeito nos maridos descrentes. Qual o efeito desse tipo de conduta nos maridos descrentes? Pedro já tinha dito no versículo 1 que as esposas deveriam obedecer seus maridos, a fim de que, se eles não crescem na mensagem de Deus, fossem levados a crer pelo modo de elas agirem. 1 Pedro 3:1. Um marido descrente não será ganho para o Evangelho pela atração superficial que a aparência do penteado, os cosméticos e as roupas caras da esposa possam exercer sobre ele. Ele será ganho por uma esposa que não insista sempre em fazer as coisas de seu jeito e que ganhar cada e quer e em ganhar cada discussão, que não seja egoísta, rancorosa e caprichosa, mas que exiba um espírito manso e tranquilo diante das ofensas e provocações. Conclusões. Maridos, vocês estão conscientes das dificuldades, das angústias e decisões pelas quais sua esposa passa? Às vezes os homens pensam que as mulheres pensam do mesmo jeito que eles, mas não é bem assim. As palavras de Pedro que acabamos de estudar neste capítulo nos desafiam a refletir sobre as angústias que às vezes os maridos podem causar às suas esposas. De vez em quando, as revistas seculares publicam reportagens sobre maridos que espancam suas esposas. Há mulheres que vivem com homens zombadores e espancadores. Há maridos que se professam cristãos, mas batem nas esposas. O marido deve amar e respeitar sua esposa e compreender a situação em que ela vive. Uma palavra aqui para a esposa que está passando por momentos difíceis no casamento e na vida. Só há uma maneira de você conseguir viver o padrão que Pedro impõe para a esposa cristã. Se tentar por si mesma, não vai conseguir. Não há mulher que consiga viver dessa maneira, tendo um marido mau, incompreensível e até espancador. Note que essas palavras não foram ditas a qualquer mulher. Elas foram ditas a mulheres cristãs. E aqui está toda a diferença do mundo. Somente o cristianismo pode dar a você forças para perdoar um marido assim, para aceitar um marido assim, para orar por esse marido, amar esse marido, dar exemplo de vida cristã autêntica para ele e ganhá-lo para o Evangelho de Jesus Cristo. É somente mediante a fé em Cristo Jesus, por meio do novo nascimento pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus em nosso coração, que podemos viver o padrão bíblico para o casamento. E, finalmente, uma palavra aos que querem se casar. Considerando os padrões bíblicos elevados para a conduta dos cônjuges cristãos no casamento, a melhor coisa que vocês têm a fazer é procurar alguém que pense como você, que também seja um cristão verdadeiro, alguém que compreenda qual é o seu papel no casamento, alguém com quem você possa orar. Escolha uma pessoa crente de verdade para com ela poder compartilhar a vida e a família.